acho importante só mencionar, porque isso é uma estratégia que o nosso grupo aqui da comissão organizadora fez opção por esse modelo. A mediação, todas as mediações vão ser antecedidas por uma breve apresentação de material coletado dos workshops dos professores que vão apresentar suas mesas e de outros workshops, porque nós não temos só os vinculados às mesas, né? Mas são outros workshops que também dialogam, de certa forma, com as questões da representação. Então, no nosso caso, é o workshop Vivências do Desenho, dos professores Márcia Benevento e Deck, que foi desenvolvido na Universidade São Judas Tadeu, com o grupo de alunos envolvido. Então, além dos nossos dois, a narrativa e o rolo, desenvolvido pelo professor Féris Cori aqui na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e a profundidade de seus outros planos, desenvolvido pelo professor Pedro Janeiro, lá no Centro Universitário Senac, nós teremos também referência ao Vivências do Desenho. Para tornar essa apresentação algo com tempero comum, eu pensei em colocar uma trilha sonora, né, que faz um trânsito aí entre a brasilidade e os estrangeiros que também compuseram o nosso grupo e vieram se integrar a essa discussão. Então, vamos lá. Calma. Muito bem. Agora, então, com vocês, professor Dr. Pedro Antônio Janeiro, da Universidade de Lisboa, apresentando a sua conferência. Muito obrigada, professor, pela sua presença e colaboração conosco. Bom dia. Obrigado, Mirna, pela amizade e por todas essas coisas que a gente sabe. Bom dia a todos. Obrigado. Bom, o meu português é articulado, não é? Não pareço uma criança de 5 anos. Obrigado, Artur, pelo convite, em meu nome e em nome da faculdade e da universidade que eu represento.
É para nós uma honra poder participar neste género de eventos. E sinta-se também convidado, você e os seus colegas, para quando quiserem fazer uma visita a Lisboa, teremos todo o gosto em receber-vos. Não sei se de uma forma tão organizada como você nos recebeu aqui, porque tem de facto sido uma experiência absolutamente incrível. Obrigado também ao Presidente da Comissão Científica e ao Comitê Científico, ao Fernando. Obrigado pela carona. Eu hoje vou fazer tudo ao contrário daquilo que eu estou habituado a fazer. Eu comecei por achar que este tema da representação... Eu sou professor de desenho, lá, em Lisboa. E achei que não tinha de preparar grande coisa, porque era um tema que eu... É o tema que eu trabalho, é a minha vida, são os meus alunos, as minhas aulas. Depois comecei a achar que a coisa não devia ser assim tão fácil. E no dia em que eu achei que a coisa não devia ser assim tão fácil, eu fui buscar os meus filhos ao colégio e um dos gêmeos, e assim pela mão, ele chama Zé, e ele parou e olhou para o céu e disse: pai, o céu também é da rua. E eu fiquei como que petrificado. Porque eu, por um lado, sabia responder, mas por outro lado tinha dúvidas. E achei que era um problema que tinha a ver com a representação. Isto porque eu tenho sou coordenador de uma disciplina no quarto ano para arquitetos e urbanistas, que é justamente o desenho e a cidade. E o que eu desenho, de facto, é desenhar ruas. Só que o céu não é coisa. Mas eu gostava de saber desenhar o céu. E então eu decidi responder ao meu filho em forma de texto. Até porque um dia mais tarde ele pode ler a resposta que eu, se fosse um bom pai, teria sabido responder no ato. Eu só disse sim. E por isso, ao contrário daquilo que eu costumo fazer, eu vou ler o texto. Sei que não é uma coisa muito bem educada em algumas universidades. Sei que na Sorbonne só se lê, o que é um bom princípio. E começa assim: pai, o céu também é da rua? Perguntou ele. Mas porquê é que o céu é azul? Interrogava-se o pai. O céu é tão azul como a terra é castanha, ironizava em silêncio o absurdo. Não encontro um bom motivo ou um bom argumento para, mesmo sabendo o céu e a terra possíveis no mundo a todas as cores, termos... Estou a ir muito rápido? Estou bem? Obrigado. Termos convencionado o azul para um e o castanho para outra. A pintura vem desmascarando este embuste há séculos, desvelando os olhos dos seus espectadores da subtil película da cultura, através da qual os olhos dizem que veem o mundo das coisas que se podem ver. Ela, a pintura, e não faz isso só com a representação do céu, põe a nu o mundo pronto, previsível e mundificado, aparentemente pelo objetivismo do pensamento científico. E, assim fazendo, desvelando, por exemplo, Tiziano usa negro e cinza para pintar as vestes brancas de Cristo carregando a cruz. E nós, mesmo assim, dizemos-las brancas. E, ao contrário, usa branco para pintar a armadura negra de Francesco Maria della Rovere e nós, mesmo assim, dizemos-la negra. Como, por exemplo, Courbet usa cinzentos, azuis e negros, e não só branco, para desesperadamente de representar a sua camisa só branca, apertando as frontes. E nós, mesmo assim, dizemos-la só branca.
Pai, o céu também é da rua? Perguntou Zé Maria. O céu também ser da rua, este também, indicia, por um lado, uma certa conceptualização de rua e, por outro, que nessa conceptualização a rua é, pelo menos, um conjunto de coisas a que se pode juntar ou subtrair, pelo menos, uma outra coisa. No caso, o céu. A rua é um caminho ladeado por casas ou por muros ou paredes ou por árvores ou por quaisquer elementos que apertem o caminho público numa espécie de corredor onde o direito de ir e de vir pode ser de extremo a extremo, realizado por mim ou por ti ou por nós ou por eles. A rua, por definição, é pública. É onde todos podem exprimir a sua liberdade. E, ao contrário do espaço interior doméstico que define em síntese a casa, ela, a rua, é um espaço descoberto. Não tem um teto tangível. A rua tem um teto só visível e profundo e longínquo, chamado céu, mas que não se pode tocar. É um teto que, em representação, em desenho, em fotografia ou em pintura, é sugerido como sendo paralelo em espelho à terra, onde quem o representa tem os pés. É, sejamos geométrico ou descritivamente rigorosos, paralelo ao plano de nível, que em simultâneo contém o meio do seu olhar, a linha do horizonte e, perpendicularmente a ela, a reta de topo. Eu não sei se chama reta de topo aqui. Ontem tentei averiguar com os meus alunos. Reta de topo é aquela que está assim. Tem a de topo. Tá? Linha de topo, que é perpendicular à linha do horizonte. Que, por sua vez, lá à frente, marca o ponto de fuga, por onde todas as linhas do mundo da rua, que não sejam verticais ou paralelas ao horizonte, convergem a caminho do infinito. O céu é da rua, como também são da rua as casas, as árvores, os automóveis, o chão, os gatos, as pessoas, as conversas entre as pessoas, os encontros, a chuva e o vento, o calor e os rigores do inverno, as manifestações, as revoluções, as festas, os desencontros, as procissões, as quedas dos impérios. Pena que nas faculdades de arquitetura que o pai conhece, praticamente, só se ensinem fachadas, vias e fluxos, e acessos, e tráfegos, e desenhos vistos de cima, e maquetes, como se estivéssemos a ensinar aprendizes de semideuses a brincar de homens, para ver quem ganha, alguns anos mais tarde, as páginas das revistas de arquitetura da moda, dos catálogos das bienais, das trienais, escolas onde, por exemplo, falar do céu para arquitetos é ser-se poeta. Mas ainda assim, não é ser-se poeta, porque o céu é o teto da rua. Mas não é um teto como em numa casa, é um teto diferente. O céu da rua é, estou a citar Heidegger, o céu que é o curso arqueado do sol, o rumo de figura alternadamente da lua, o brilho vagueante dos astros, as estações do ano e a sua mudança, a luz e o crepúsculo do dia, a escuridão e a claridade da noite, o hospitaleiro e o inóspito do tempo, a passagem das nuvens e a profundidade azulada do éter. Fim de citação. Este céu é o tempo. O céu, um teto onde o tempo se representa, ou melhor, onde nós podemos ter uma vaga ideia de tempo como uma chispa de um raio. O céu é o tempo da rua. O céu é o teto da rua. Em desenho, por exemplo, o céu que serve de teto à rua é um espelho azul da terra. Ou, na mesma medida, a terra da rua, o chão que pisamos, Zé Maria, é o espelho do céu. Ouve. Sobre a terra, quer já dizer sobre o céu.
Por outras palavras, o céu começa por ser da rua, porque a rua sem céu não teria tempo. E, portanto, nem tu me poderias perguntar se o céu é da rua, nem eu te poderia responder que sim. É por esse mesmo motivo que o céu, mais do que ser da rua, fala, mais do que tudo o resto que nela existe, a possa fazer. Pior, não te poderia responder que sem o céu nada poderia fazer rua. Se o céu é o tempo da rua, então sem céu, sem tempo, ou fora do tempo, ou melhor dito, antes do tempo ou depois do tempo, não há sentido. Pior, o céu é condição, é um dado inexorável, porque o tempo é o sentido da vida. Sentido, como se fala de sentido de um córrego, do sentido de uma frase, de um sentido de um tecido, do sentido do olfato. Esta última frase é do Lyotard, não é minha. Zé Maria, se matássemos o céu da nossa rua, esquecer-nos-íamos de quem fomos, somos e seremos. O céu continuará sempre a ser também da rua, mesmo se, desenhando esta rua, ele ficar do nosso desenho o branco da folha. Mal comparado, esse desenho do céu, deixando intacto ou livre o branco da folha, é como um espaço que sobra às linhas que o arquiteto desenha quando sonha e desenha a casa. Ele, o arquiteto, desenha as linhas das paredes e as suas espessuras, as portas e as janelas. Mas nós não vivemos nessas linhas. Vivemos no espaço branco que existe entre essas linhas. E que o arquiteto, se for mesmo arquiteto, liberta não tocando no papel. Deixa livre para deixar de entrar dentro da casa sonhada, mas amanhã vivida, nós e qualquer coisa de céu. Tempo ou luz. Que quer dizer a mesma coisa. O arquiteto, afinal, não desenha a casa na sua inteireza, densa e complexa, a que o corpo se pode ou se não pode apegar num dia do futuro. Desenha da casa inteira a casa-linha. Como do céu, eu começo por desenhar a linha que as casas recortam nele, azul ou não, e só por esse motivo não é de poeta um professor falar do céu aos seus alunos. Desenhar uma rua, por exemplo. Sempre que desenho uma rua, ou sempre que tento ensinar os meus alunos a desenhar uma rua, começo por falar-lhes do céu. Não me refiro a ele como tempo, embora conheça essa sua dimensão e a sua importância para um futuro arquiteto. Ainda não. Não lhes falo do céu-tempo, mas do céu-coisa. Do céu que está ali para não ser desenhado, mas que existe para mim. E que passa a existir para o meu aluno como fronteira entre ele, céu, e as casas. Que está ali para não ser desenhado. Quer dizer, ele não existe exatamente ou imediatamente para mim enquanto forma ou figura sobre um fundo, porque o céu é o próprio fundo de si próprio, que sem uma linha em desenho não pode aparecer na minha folha. De certa forma, ele é etéreo, intangível, vago. Porém, a abóbada sustida pelas verticais das fachadas dos prédios da rua, à esquerda e à direita, a fazê-la nave de catedral. Falo-lhes do céu-linha que recorta as casas de um fundo que às vezes é azul, outras cinzento, branco, avermelhado, encarnado, ou qualquer cor que esse céu, nesse momento, assuma ou tenha para nós. O céu-linha é o encontro desse fundo, dessa determinada cor, com as formas do habitar humano que as casas são, e que, em representação, essa mancha colorida de céu é, paradoxalmente, mancha e uma espécie de linha de corte, como a que uma criança corta, meio à toa, num papel com uma tesoura. O céu-linha que eu vejo e que afirmo sem sombra de dúvida a ver aos meus alunos é a linha que eu deteto, emancipo, destaco ou torno autónoma de tudo aquilo que para mim é visível e faz daquela rua
aquela rua. O céu linha não é do céu, mas também não é das casas. Ela existe só para mim como momento, como se as fachadas da rua fossem fortes braços que alavancam um teto de céu, um intradorso de um globo que cambia a cada olhar, que ao mesmo tempo junta e separa as arquiteturas da cor do céu. Essa é a primeira e a única linha que me interessa roubar à rua, porque ela, para mim, é a primeira linha que a faz ser rua. Esta maneira de ver a rua não é uma imposição, nem uma ordem. É só uma certa forma de sentir a rua em desenho, porque a rua tem sempre céu. E embora o ignoremos, porque sem luas ou aviões, pássaros ou nuvens, camelos ou baleias vem do Hamlet, em que os dois discutem se é um camelo ou se é uma baleia, a nuvem que passa. Ele é quase irrepresentável, o céu. Se há coisa que é da rua, é justamente ele. Provavelmente é essa quase irrepresentabilidade do céu que o origina e dá sentido ao também na tua pergunta, Zé Maria. Pai, o céu também é da rua. A primeira linha que interessa à minha mão é essa, porque é assim que eu me sinto, não na rua, não sobre a rua, mas com a rua, rua. Uma linha que, adormecida nas moléculas de carbono puro da grafite da ponta do meu lápis ou nos átomos de tinta da minha caneta, acorda a rua. Uma linha simples, que não sendo nem do céu nem das casas, é uma linha intermédia de interface que, afinal, é a consequência evidente da minha forma de olhar as ruas, de cima para baixo, e por isso começar a desenhá-las de cima, desde o céu, com verticais, porque em perspectiva as verticais são sempre verticais, até à terra. Começo, portanto, por desenhar uma linha de recorte, que começa por abrir a rua como um canivete elétrico abre um corpo para ver o que lá há, para de seguida melhorá-lo. Nesta metáfora, o processo e o produto do meu desenho, como atos, são, respectivamente, a cirurgia e a sutura e a cicatriz nos nossos corpos. Quer dizer, no meu corpo que desenha e no corpo da rua que é desenhada. Esclareçamos-nos. O como a linha abre a rua, o movimento da mão, do braço e dos olhos a desenhá-la, a dimensão das linhas, a sua escala, a proporção, as leis e os teoremas da perspectiva, os critérios de figuratividade e o estigma do realismo, todas as representações da rua que me lembro da história de arte e da história do desenho, a força com que a mão imprime na folha, o meu entendimento acerca daquilo que os meus olhos são capazes de ver, a motricidade da minha mão nos gestos que faz cozer as coisas que compõem o mundo da rua, o tempo que o desenho demora a ser feito, quantas vezes separa a mão e quantas vezes e com que intencionalidade avança para a folha, a escolha do ponto certo para a poder entender, o que pensava enquanto o fazia, as dúvidas, as incertezas, as surpresas, a cor do céu naquele irrepetível instante, a temperatura, como o som das palavras e dos passos das pessoas que passam na rua a espacializam, o serei capaz de desenhar tudo isto? A cirurgia e a sutura, o processo do desenho. O testemunho ou o vestígio do que eu fui capaz de desenhar de tudo isto, durante este processo, a cicatriz, o produto do desenho. É fascinante desenhar. É fascinante porque é uma espécie de viagem a mim, neste caso através da rua. Mas também porque, durante este processo, parece que fomos donos daquele tempo, mas que só sabemos disso depois de termos sido donos daquele tempo, como só sabemos dos sonhos quando hipnose nos liberta. Porque, como na lembrança de um sonho, há uma mescla de quase morte, tocar a eternidade, tempo parado,
e a vontade de lá voltar. Para mim é fascinante desenhar, e desenhar o céu em particular, talvez porque ele é tido por ser um fundo e não uma figura. E, portanto, a rua é para mim um mero pretexto, porque é nela onde eu melhor o fixo, de modo mais controlado do que numa praia, por exemplo. É fascinante porque essa coisa que é poder substituir o mundo por outro mundo, o mundo desenhado, deixa-me nu. Deixa-me nu. Fui eu mesmo em processo, em fazer, quem passou por ali. Esta consciência de se ser mesmo pode, em síntese, explicar a quem não desenha o que pode ser o desenho para quem desenha. A metáfora do sonho é a mais aproximada para explicar esta, para o desenhador, evidência originária. Quem já sonhou sabe que só tem experiência de ter sonhado depois de acordado. Porém, tem a certeza que sonhou e recorda, através de um fragmento, o conteúdo do sonho enquanto sonhava. Ora, pelo menos para mim, é qualquer coisa disso que se passa com o meu desenho. Tenho a certeza que fui eu mesmo que esteve ali e que desse ali salvei um fragmento. Claro está que chamar de fragmento pode parecer redutor. Como pode parecer uma redução do sonho, contar o sonho que eu sonhei a alguém que não seja eu próprio. Mas é de facto assim. Conta-se do sonho e desenha-se do mundo o possível, com os instrumentos disponíveis, quer para contar, quer para desenhar, sabendo à partida que nem o que eu conto acerca do sonho é o sonho, nem o desenho do mundo é o mundo. Uma coisa é a coisa, outra é a representação da coisa. Mas o que é mais deslumbrante ou assombrado para mim não é o que eu posso contar do meu sonho, nem o meu desenho como resultado, testemunho, vestígio, fragmento salvado, enfim, enquanto produto. Aí sim, enquanto recordo, conto o meu sonho, ou enquanto vejo o meu desenho, ou enquanto o mostro a outras pessoas, ter através dele ou através deles, como um destroço que a maré dá à praia, a notícia de mim nessa viagem. O mais deslumbrante é em que medida a representação da coisa me transporta à coisa. Não à sua realidade, porque essa inteireza é-nos inacessível, ou, noutros termos, vou citar, atrás da realidade em que existimos e vivemos se esconde outra muito diferente e que, por consequência, a primeira não passa de uma aparição da segunda, fim de citação, do Nietzsche, mas ao momento em que ela, a coisa, foi coisa em mim e, nesse movimento, a coisa passou a ser para mim aquilo que para mim é, sem o qual, sem esse movimento de representação, ou como lhe chamou a semiologia de sedimentação, a coisa nunca seria uma coisa para mim. Porém, pelo menos para mim, essa notícia de mim nessa viagem não se esgota na lembrança, na recordação ou na memória da coisa ou da atmosfera onde a coisa foi detectada e desenhada por mim. Ela, essa notícia, de certa forma, transporta-me a um momento em que eu fui nu. Dito por outras palavras, só me interessa o produto do meu desenho, como só me interessa a lembrança do meu sonho, enquanto possibilidade de voltar ao ali. E, sobretudo, enquanto possibilidade de voltar a mim no lá. Interessa-me só por isso o desenho como produto, fragmento salvado, resultado. Porque ele, o desenho que eu desenhei, a todo o tempo me valida no ali desenhado. Me inscreve no tempo. Me revela em processo com o mundo. Como a representação do meu sonho por palavras me dá a notícia de como, enquanto sonhava o sonho, fui mais livre ou nu. Não, portanto, sobre o mundo, ou exterior a ele, mas, enquanto o desenho, com ele, na exata medida de como o céu é da rua.
Também só por este simples motivo eu considero o desenho como a forma mais pura de intencionalidade fenomenológica, mesmo consciente de que sou uma espécie de espectador de mim, enquanto salvo, com desenhos, fragmentos dessa densa complexidade do mundo das coisas e do eu ser aí. A rua e o seu desenho. Voltemos um pouco atrás, depois deste parênteses. Tenho também consciência de que este modo de desenhar a rua, do céu para a terra, é paradoxal dentro do meu modo de desenhar e de ensinar desenho. Eu que desenho, obviamente, as árvores com um gesto de mão de baixo para cima na folha de papel, porque as árvores crescem desde o centro da terra para o céu. Seja como for, garanto assim, começando por destacar do mundo da rua visível o céu linha e repeti-lo no meu desenho, que a rua me caiba na folha. Porque também para mim, nessa linha de recorte, mora a identidade da rua. Estou a ir muito rápido. Estão todos a dormir, Mirna. Está tudo... Não, está ótimo, está ótimo. Obrigado. Tenho pouco tempo? Bom, quando acabar o tempo eu paro. Quando acabar o tempo eu calo. O céu-linha de Lisboa é, pelo menos para mim, uma linha que desce da esquerda para a direita no campo visual que é a minha folha. Uma linha socalcada que, vagamente, vai perdendo a sua força até chegar ao rio. Como o céu-linha de Istambul é uma linha cardíaca, ora alta, ora baixa, a fazer minaretes, ora curva, a dizer estradores de cúpulas. Roma, uma linha promontória feita devagar nos campanários das igrejas. Florença, uma linha de montes sobre uma linha pouco nervosa, mas reta nas pontes. Nova Iorque não tem céu, porque os prédios são tão altos que obrigam a cabeça a levantar-se tanto que os olhos perdem o ponto por onde foge a rua em perspectiva. São Paulo, uma linha elétrica, imaginada desde cima, mas recortada como letra de caligrafia à altura das copas das árvores desde baixo. Agora sim, a rua e o seu desenho. Desenhando o céu-linha à esquerda e o céu-linha à direita, definimos um corredor de céu paralelo ao chão, onde temos os pés. Ambos, o corredor de céu e o corredor de chão, um em cima e outro em baixo, configuram a largueza do vazio atravessável a que comumente chamamos rua. Depois de desenhado esse corredor, azul, é fácil. É puxar linhas verticais desde ele até à terra, até aparecer a rua no desenho da rua. Azul, o céu. O céu só é azul porque é o céu desejado. É o céu limpo, sem chuva, sem frio, sem a ameaça das nuvens. É azul porque é a nossa esperança em podermos ser com a rua, rua. Azul é o desejo de quase todos os intradorces das naves das catedrais que eu conheço. É, Zé Maria, o céu é o teto da rua. O teto da rua é um teto-tempo e, por isso, o desenho do céu-linha ou qualquer outra reflexão acerca do céu não devia poder ser considerada poesia para ouvidos do arquiteto aprendiz, que quer aprender a desenhar a casa com teto e a cidade que o recorta para poder ser paisagem. Talvez por não ter um teto tangível, porém visível e profundo e longínquo, que não se pode tocar, o da rua, o seu tempo, exista só em representação. Afinal, que coisa é o tempo se não isso? Uma representação. Claro está que se quisermos ser cientificamente rigorosos em termos académicos, não podemos pôr as coisas desta forma. Talvez por isso, por essa evidência em não se poder tocar o céu, ou nem no tempo, de sempre me vem fascinando a arquitetura como o desenho e a construção do teto. Como desde sempre me faz parar, de facto parar, qualquer gesto humano que construa um teto ou outro entre a terra e o azul, mesmo que, ignorante desse gesto, o homem o faça à imagem de Deus no segundo dia, quando já havia luz ou tempo, que quer dizer a mesma coisa. Faz-me parar, ou melhor, levar à consciência a evidência da paragem, é fazer do corpo vivo o eixo do mundo. Sempre que alguém se detém parando, olha à volta para ver o que há e o que lhe falta. Parar significa, neste sentido, estar atento,
desde o instante imediatamente antes ou da paragem do tempo, não o tempo cronológico, não cronos, mas kairos, que demora a paragem. Faz-me parar, por exemplo, em Lisboa, a teia de cabos que, exatamente paralela ao pavimento da rua, faz funcionar os carros elétricos. Os carros elétricos são os bondinhos. Ao mesmo tempo que desenha um teto mais próximo de mim, com quadrados, triângulos, pentágonos, trapézios de céu. Os cabos esticados entre as fachadas das ruas, presos em tensão às paredes dos prédios, vistos por baixo, constroem um teto outro à rua de linhas cruzadas, umas nas outras, meio ao acaso, mas que suspendem rigorosamente o cabo por onde passa a energia que faz andar o carro elétrico, o tal bondinho. Vistos por cima, constroem uma espécie de rede para anjos acrobatas. Com linhas retas esticadas, este é um teto feito sem querer. É um novo teto da rua, entre a terra e o céu, que mesmo não tendo havido motivação estética na sua construção, visto de baixo para mim e para o meu hipotético aluno, faz-me repensar o céu enquanto coisa desenhável. O céu, portanto, enquanto figura, e não somente como fundo da figura rua. O céu que, portanto, cortado ao acaso por linhas, que cruzadas são figuras trapezoidais, quadrangulares, triangulares, pentagonais, etc., para mim, que as conheço da geometria, passa a ser uma espécie de exercício neoplasticista. É fácil desenhar assim a rua, porque é desenhar um já desenho. De resto, é sempre fácil desenhar se imaginarmos aquilo que vemos já como um desenho e não um envolto pela nossa noção de tridimensionalidade. Quer dizer, se, parados, olharmos para aquilo que vemos como um desenho tão figurativo que é ou que coincide com a própria realidade. Acabei? Tenho tempo? Quanto tempo tenho? Tenho 5 minutos. Não vou conseguir acabar, mas vou continuar. Quando bater o tempo, eu paro. Combinado? De um certo ponto de vista, estas linhas esticadas, se as quisermos entender como uma instalação artística, trazem o céu para a terra, aproximam-no, tornam-no num mais próximo de mim. Um próximo diverso do próximo dos céus de Eduardo Coimbra, com a instalação nuvem na ilha do Pacaembu, em São Paulo. O céu próximo das linhas das ruas esticadas é um próximo inocente, feito sem que fosse para eu ver, ou como diz a erudição, fruir. Mas porque os meus olhos veem, quer através do céu-linha, que as casas recortam à esquerda e à direita da rua, quer através das linhas esticadas entre fachadas dos prédios, transformam-no, ao céu, em coisa, em forma ou em figura, e ele passa de longe a perto, a íntimo, pouco distante, seguinte, que vai acontecer em breve, que aconteceu há pouco tempo, um desenho. Mas, na verdade, nada daquilo que acabamos de dizer é céu ou pertence ao céu enquanto coisa. Eu não sei o que é o céu. Porém, na falta de melhores palavras, porque sinto, construo uma ideia ou uma imagem de céu para mim, que, paradoxo dos paradoxos, acaba por construir o céu eu. Esta particularidade subjetiva não se restringe ao céu. Fazemos isso com todas as formas que compõem o nosso mundo. Essa particularidade pode ser chamada de representação. Seja como for, a ideia de o céu, que por definição é fundo, poder ser figura, ou como dissemos, ser coisa desenhável, reconheçamo-lo, não é original nossa, se sobrevoarmos as histórias de arte e de arquitetura. Apresentamos a propósito destes céus coisa apenas 2 exemplos. O primeiro exemplo, o céu azul de Yves Klein, de quem se diz que um dia adormeceu numa praia e que, quando acordou, ficou tão perturbado com a cor do céu visto que o reinventou como uma espécie de substantivo, portanto figurado, e que, por consequência, o patenteou em 19 de março de 1960 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o número 63.471,
protegendo a sua composição química. O azul IKB International Climate Blue. E o segundo exemplo, os céus de James Turrell, sobretudo o Skyscape Space and Seas, no Israel Museum em Jerusalém, e o Sky Space Twilight Epiphany, na Rice University. E o Open Sky Garden. Só 2 exemplos para não viajar aqui sobre todos os tetos, que são os céus-tempo de todos os claustros, céus arquitetados, céus engendrados pela intencionalidade humana, em função das qualidades estéticas e ou plásticas. Faz-me repensar o céu enquanto coisa. Por outras palavras, enquanto matéria visível, ou com as qualidades necessárias para uma sua possível representação, enquanto, portanto, objeto. Ver um objeto, as palavras não são minhas, passam a ser do Merleau-Ponty. Ver um objeto é possuí-lo à margem do campo visual e poder fixá-lo, ou então corresponder efetivamente a essa solicitação fixando-o. Quando eu o fixo, ancoro-me nele, mas esta parada do olhar é apenas uma modalidade do seu movimento. SIC. Faz-me repensar o céu enquanto um algo fixável. Mirna, já acabou? Se calhar é bom parar aqui. Ivo, passamos, por favor, as imagens. Devagarinho. E eu dou por terminada a minha intervenção. Faltam ainda 5 páginas e eu acho que não quero estar a ser mal educado, Artur. São exercícios meus e com os meus alunos. Estas são cidades inventadas, não existem. Estas também. E isto foi ontem no Senac, no workshop que nós desenvolvemos cá. Obrigado e peço desculpa pela minha má leitura.